Boa tarde, então, a todos. Meu nome é Vinícius, eu sou especializando do primeiro ano de terapia intensiva do CEPET. E hoje a gente retorna, então, para conversar mais um pouquinho sobre distúrbios ácido-base novamente, né? Então, relembrando um pouquinho do roteiro, a gente vai seguir mais ou menos um pouquinho discutindo sobre, fazer uma breve introdução, mas também sobre a abordagem dos distúrbios hidroeletrolytíticos, especificando entre eles, então, alguns pontos em específico dos distúrbios metabólicos ventilatórios, um pouquinho da abordagem terapêutica desses distúrbios, né? Então, o objetivo da gente continuar essa conversa é a gente compreender realmente a importância da homeostase ácido-base do nosso organismo e também como discutir como que a gente, de certa forma, à beira do leito, consegue abordar de uma maneira, ter uma tomada rápida de decisão, definir qual que é o distúrbio primário desse paciente, o que está causando esse distúrbio, compreender a fisiologia e a fisiopatologia envolvida e de que forma isso vai se correlacionar com o prognóstico dos nossos doentes. Então, relembrando um pouquinho do que a gente viu na semana passada, as reações bioquímicas, então, que acontecem constantemente no nosso organismo, elas vão depender essencialmente das concentrações dos íons H+, né? E por que os íons H+? Pelo potencial, como é um átomo com um elétron único, ele acaba causando uma alta densidade, né, desses elétrons, isso cria um campo eletromagnético e consegue garantir tanto a estrutura molecular quanto depois então, de moléculas mais complexas, fazer com que essas estruturas mantenham as suas formas, né? Então, basicamente, todos os dias, né, a gente produz grandes quantidades de ácidos decorrentes dessas mais diversas reações orgânicas do nosso organismo, e esses ácidos, que de certa forma ficam presentes, eles precisam de alguma forma serem eliminados, seja através da transpiração, excretados através dos rins ou metabolizados em distintas moléculas eletricamente neutras, ou simplesmente tamponados a ponto de evitarem uma acidemia fatal. E basicamente esses ácidos que a gente tem no nosso organismo, eles provêm de 3 etiologias distintas. A primeira dela, então, é através da produção de dióxido de carbono. Então, através da nossa respiração, a gente vai ter esse gás carbônico, ele vai se combinar com a água livre do líquido, dos fluidos extracelulares para formar o ácido carbônico. É disparada a maior produção de ácido que nós temos. A produção de ácidos inorgânicos, então é onde a gente vai ter o ácido lático, o ácido cítrico, que vão ser gerados através das reações metabólicas para serem degradados posteriormente em moléculas neutras, que é onde a gente vai ter a produção de glicose futuramente. É um entremeio, né, com o intuito de gerar a produção de glicose, e o consumo desses ácidos também é a forma com que a gente vai ter de eliminá-los, né? Eles são partes de um processo. E também os ácidos não voláteis, especialmente o ácido sulfúrico e alguns outros ácidos, que eles são derivados do metabolismo de aminoácidos intrinsecamente ligados com a nossa dieta e a absorção desses aminoácidos pelo intestino, né? E esse equilíbrio como um todo, ele tem 2 vias de, digamos assim, de compensação. Esse equilíbrio é mantido através da excreção pulmonar, então do dióxido de carbono, a utilização metabólica dos ácidos orgânicos e a excreção renal dos ácidos não voláteis, né? E aí, então, bom, partindo desse pressuposto, a gente tem que saber, para identificar que a gente tem um distúrbio, a gente precisa primariamente quantificar eles. Quando a gente fala de quantificação, basicamente o que a gente tem que ter em mente é essa equação. A gente vai ter gases dissolvidos, ácidos dissolvidos, então principalmente pensando em CO2 e água, tá? E isso vai se converter em um ácido carbônico, e esse ácido carbônico se degrada em uns H+, e bicarbonato. Tá? Bom, a gente vai coletar uma gasometria arterial do nosso paciente, a gente sempre tem que ter em mente esses valores basais. Nem todas as avaliações que a gente precisa necessariamente tem que ser de sangue arterial, né? Esse acaba sendo o nosso ponto de corte, então o pH ideal, esperado, é entre 7,35 e 7,45, bicarbonato de 21 a 27 e um PCO2 de 35 a 45. Quando a gente fala de uma amostra venosa periférica, que às vezes a gente acaba, até por questões de não imputar ao paciente mais um dano, ficar perfurando a artéria constantemente, já vai coletar outros exames, a gente pode sim fazer coleta de uma amostra venosa periférica ou central, mas ela precisa de tempos em tempos ser pareada com uma amostra arterial, até para a gente não perder o nexo de comparação. Mas a princípio ela sempre vai ser o pH
0,03 a 0,04 menor do que o pH arterial, então praticamente isso não muda muito clinicamente para a gente. O bicarbonato ele tende a ser 2 a 3 MECs maior do que o arterial, e isso muitas vezes até, dependendo da coleta, às vezes colocar o torniquete para fazer a coleta do sangue periférico pode aumentar os níveis de lactato. Se essa coleta demorar aí mais próximo de 1 minuto, a gente consegue alterar os valores de bicarbonato, falsear um resultado por causa da isquemia, por exemplo, do método de coleta, né? E o PCO2, que também tende a ser de 3 a 8 milímetros maior do que no arterial, principalmente pela produção, então, periférica, aliás, pela reabsorção periférica do gás carbônico após o uso de a troca tecidual. E na amostra central também, o pH tende a ser ainda um pouquinho menor, 0,03 a 0,05, né? Bicarbonato com um aumento irrelevante, então é uma boa amostra. Às vezes a gente não quer imputar o paciente do dano, a gente pede uma amostra, uma gasovenosa, já consegue olhar o bicarbonato, ele tende a ser fidedigno, e o PCO2 também 4 a 5 pontos maior que na arterial. E esses dados eles vão trazer para a gente algumas definições que vão ser a base também da nossa interpretação, que é a diferença entre acidemia e alcalemia e também dos distúrbios propriamente dito, que é a acidose e a alcalose. A acidemia e a alcalemia é única e exclusivamente relacionado ao valor do pH. Então, uma acidemia é um pH arterial menor que 7,35, a alcalemia maior do que 7,45. Quando a gente fala de acidose, bom, aí a gente tem um processo inerente que ele vai incorrer na redução do pH, mas diretamente relacionado ao aumento dos íons H+, e que ele pode ser causado, então, propriamente dito, pelo aumento da PCO2 ou queda do bicarbonato. Enquanto que na alcalose é o contrário, a gente vai ter o aumento desse pH do fluido extracelular pelo contrário, né? Queda dos íons H+, ou então pela redução da PCO2 e aumento do bicarbonato sérico. Basicamente, então, de maneira sintética, a gente tem o bicarbonato como o componente metabólico dos distúrbios e o PCO2 como componente respiratório. Então, uma acidose metabólica, nós teremos a redução do bicarbonato e redução do pH, enquanto na alcalose, o aumento das duas variáveis. Na acidose respiratória, aumento da PCO2, redução do pH, e na alcalose, o contrário, redução do PCO2 e aumento do pH. Distúrbios simples e mistos, né? Então, o distúrbio simples é apenas uma desordem hidroeletrolítica que justifica o quadro do paciente, e o principal, isso que a gente depois vai discutir um pouquinho melhor de como a gente avaliar, mas todo distúrbio ele tem que ter uma resposta compensatória. É natural do nosso organismo que ele faça, pelo menos até determinado limite, uma resposta compensatória, e isso a gente consegue calcular para ver se está adequado ou não. E isso é o que vai determinar para a gente também uma resposta, às vezes, ultra exacerbada ou muito diminuída, a presença de um distúrbio misto, que vai ser mais de um distúrbio, seja ele metabólico ou respiratório associado, e que deverá ser suspeito, obviamente, pela trajetória clínica do paciente, até uma resposta compensatória calculada e inadequada. Então, vai ter o paciente já mais idoso, fez uma intoxicação alimentar, acabou evoluindo aí com quadro de vômitos, diarreia bastante importante, teve perda de ácidos, acabou evoluindo uma alcalose metabólica, mas ao mesmo tempo apresentou aí um choque hipovolêmico, desidratou, aumentou o lactato, fez uma acidose lática. Esse pH pode estar discretamente diminuído, só com uma acidemia, por exemplo, mas ao mesmo tempo uma resposta compensatória inadequada. Então isso tudo a gente vai ver direitinho como abordar mais para frente, né? A abordagem dos distúrbios, então, ela segue diretamente relacionado à equação de Henderson e Hasselbalch, né? Uma abordagem já considerada clássica dos distúrbios, né? E eles vão considerar, então, os dois componentes, metabólico e respiratório, para a gente avaliar esses distúrbios. Basicamente, o pKa vai ser a constante de dissociação do ácido carbônico, e o alfa, a solubilidade dele no sangue a 37 graus, né? Esses distúrbios são, como a gente já falou, respiratórios, interferem primariamente no gás carbônico, enquanto que os metabólicos vão interferir no bicarbonato, e isso sempre vai ter uma resposta compensatória, né? Então, sempre um aumento do bicarbonato vai levar ao aumento compensatório do PCO2, e vice-versa, é onde a gente vai diferenciar os distúrbios entre primário, secundário, enfim, e o que está gerando o que. Essa agora depois a gente vai ver um momento mais para frente.
mas são as equações das respostas compensatórias desses distúrbios. Então, a gente vai ter uma acidose metabólica, por exemplo, sempre com um bicarbonato inferior a 22, a gente vai calcular uma resposta de PCO2 compensatória. E isso é o que vai determinar para a gente se o distúrbio está compensado ou não e também associado com a clínica do paciente. E essas respostas compensatórias, de que maneira que elas acontecem? A gente tem duas formas de compensar. A forma ventilatória, que vai se dar por alterações pulmonares propriamente dita, basicamente alterações da frequência respiratória, do volume minuto através do aumento de concentrações de PCO2, enfim, de bicarbonatos séricos pelo centro respiratório, e também a compensação renal, que a gente vai ver mais para frente, que ela é uma compensação já mais tardia, onde a gente vai alterar o metabolismo de excreção dos ácidos e reabsorção desses componentes, né? Então, a resposta pulmonar, ela sempre vai ser uma resposta inicial, ela tem início praticamente que imediato, né, as alterações dos distúrbios, e ela tem também uma finalização rápida, né? Em cerca de 10 minutos, essa resposta já vai estar acontecendo e em algumas horas ela já vai estar completa, enquanto que a resposta renal ela é mais tardia. E normalmente ela acontece em distúrbios ventilatórios, onde a gente vai conseguir depois classificar esses distúrbios entre agudos e crônicos, também considerando essa resposta renal mais para frente, né? A magnitude da resposta, obviamente, ela é diretamente proporcional à magnitude do distúrbio. Então, como que o rim ele acaba por atuar nesse mecanismo de excreção e controle de regulação, né? Esses ácidos que estão na circulação, eles vão se combinar com íons de hidrogênio de forma a serem tamponados, né? Esses tampões urinários, eles acabam por formar ácidos titulares, que vai ser fosfato, urata, creatinina, acaba funcionando também como um ácido depurável, mas principalmente com a amônia, para formar o amônio e isso ser excretado de uma forma mais fácil. É a forma que a gente tem de combinar a excreção de estretes nitrogenadas associados também a íons H+, né? Então a gente vai ter a associação da amônia com o íon H+, vai formar o amônio, né? Aliás, o ácido... Enfim, vai formar a excreção do ácido decorrente da amônia e a produção do próprio amônio. Então, inclusive, vai ajudar a gente depois nas dosagens dos valores urinários, por exemplo, em investigações de alcaloses crônicas, enfim, para a gente compensar. E quando a gente tem um aumento expressivo nessa quantidade de ácidos a ser excretados pelos rins, a maior resposta adaptativa vai ser a produção de amônia propriamente dita e a excreção urinária de amônio, né? E seria mais relacionado aos distúrbios ventilatórios crônicos, né? Uma acidose respiratória mais crônica, né? A compensação ventilatória, basicamente, ela vai alterar a frequência respiratória e o volume minuto, que a gente consegue calcular, então, retomando um pouquinho daquela tabela, o PCO2 arterial, né? 1,5 vezes o bicarbonato sérico, mais 8, com uma margem aí de mais ou menos 2 pontos. Quando a gente fala de uma acidose metabólica, a gente está querendo evitar, e por que ela é importante, os efeitos deletérios cardiovasculares, né? A resposta esperada vai ser uma queda de 1,2 milímetros de mercúrio para cada mEq de bicarbonato, para cada queda de 1 mEq de bicarbonato. Basicamente, quando a gente não consegue compensar ou fazer uma resposta compensatória mínima, a gente está falando de doenças pulmonares, né, ou doenças neurológicas. É um paciente que já tem problema de placa motora, já tem distrofias musculares da musculatura pulmonar, ou quando, por exemplo, o paciente chega num ponto de fadiga, chega a seu limite máximo de compensação, que é quando o paciente também vai acabar entrando em um esforço respiratório e não vai mais conseguir propriamente compensar. A gente tem algumas formas, né? Não é só aquela primeira que a gente usa, normalmente pode usar também bicarbonato sérico mais 15 ou PCO2 arterial. Se a gente vê os dois dígitos do pH, ele também, dos dígitos decimais, ele pode estar compensado e todos vão dar valores muito próximos, né? O limite da compensação, então, de uma acidose metabólica é quando a gente tiver uma acidose metabólica bastante severa, com bicarbonato abaixo de 6, e o PCO2 ele não consegue cair, entre aspas, níveis abaixo de 8 a 12 milímetros, né? E ela vai ser mantida em seu limite máximo até que o paciente chegue, então, no limite da compensação e evolua aí com fadiga muscular e esforço respiratório importante, né? A alcalose metabólica, por outro lado, a resposta esperada é um aumento de 0,7 para cada mEq de bicarbonato,
e a gente também consegue o cálculo um pouquinho diferente, bicarbonato mais 10. O limite da compensação ele chega até 55, mas a princípio assim, a gente vê que muitas vezes a gente vê um valor muito maior de PCO2 do que o 55 esperado para compensar. E isso normalmente se deve por outras formas que a gente tem de produzir o aumento de PCO2. Às vezes a própria fadiga muscular, uma hipocalemia, uma depressão de potássio, né, pode estar causando aumentos também desse PCO2 que não necessariamente estão diretamente ligados com a resposta pulmonar compensatória. Né? E os distúrbios respiratórios, então, que a gente entra na fase da compensação inicial e tardia, onde entra no papel dos rins aqui. Basicamente, a resposta inicial de um distúrbio respiratório é um tampão, iniciado pela própria liberação de moléculas de bicarbonato. Isso, a hemoglobina consegue liberar esses íons H+, outras proteínas também que estão dentro do plasma vão liberar esses prótons para fazer o tamponamento. E isso vai tanto formar ou absorver esse bicarbonato. Inicialmente, ela começa a funcionar dentro de 5 a 10 minutos iniciais. Então, é uma resposta bastante rápida. A resposta tardia, ela começa logo após a resposta inicial, só que ela precisa de muito mais tempo para se concretizar. Então, uma resposta de compensação renal, por exemplo, ela pode durar de 3 a 5 dias, que é o limite que a gente tem para dizer se aquela acidose, por exemplo, ela é uma acidose respiratória aguda ou crônica. Né? E isso vai estar diretamente relacionado com o aumento ou redução da excreção renal de ácidos e a reabsorção de bicarbonato. Né? E aqui a gente abre um parênteses, que é o que a gente vem já discutindo em alguns outros momentos sobre a administração de bicarbonato para esses pacientes. Né? A gente sabe que pacientes com acidose respiratória crônica, por exemplo, e com um determinado nível de razoabilidade de função renal, a gente fazer a administração de bicarbonato, por exemplo, para corrigir essa acidose não vai interferir em nada. Né? Ela só vai fazer com que esse rim comece a excretar mais bicarbonato, então praticamente todo esse álcool que tu vai administrar para o paciente ele vai ser excretado pela via urinária e não vai fazer o papel de tamponar ou reverter essa acidose. Né? A acidose respiratória, então, a gente vai ter também, da mesma forma que os outros distúrbios, um aumento de mais ou menos 1 mEq de bicarbonato para cada 10 milímetros de mercúrio de PCO2 aumentado. E quando a gente tiver uma elevação de PCO2 crônica, isso se estende para 3,5 até 4 mEq de bicarbonato para cada 10 milímetros de mercúrio de PCO2. Na alcalose também, então a redução de cada 2 mEq de bicarbonato, aliás, para cada redução de 10 mililitros de PCO2, uma redução de 2 mEq de bicarbonato, e no caso de uma redução crônica, uma alcalose respiratória crônica, a gente espera aí uma queda de 4 a 5 mEq de bicarbonato para cada 10 milímetros de PCO2. E aqui de que forma que a gente aborda isso? Então, basicamente a gente segue 4 passos que são os determinantes de como a gente deveria fazer essas análises para tomar decisão a respeito dos distúrbios desse paciente. Então, a primeira deles, uma avaliação inicial seria a gente ter à nossa mão uma gasometria arterial e a dosagem sérica dos eletrólitos para a gente poder calcular o anion gap. Isso, lógico que isso vai depender de acordo com o julgamento clínico. Né? O paciente previamente rígido, que acaba desenvolvendo um esforço, é um paciente que a gente sabe que não tem um distúrbio crônico plausível, né? Que a gente não vai precisar diferenciar se muito provavelmente é um distúrbio agudo, então a gente tem que considerar bastante a avaliação clínica do doente. Mas o primeiro passo é a gente estabelecer esse diagnóstico primário. Bom, o que a gente precisa determinar? Se é uma acidose ou uma alcalose e a etiologia dela, se vai ser metabólica ou respiratória de acordo com o bicarbonato e o PCO2. Obviamente a gente já vai ver, bom, se tratando de um distúrbio metabólico, a gente já vê se vai ser um distúrbio com anion gap normal ou alto. Né? O segundo passo é a gente calcular o grau de compensação. Então a gente volta para essa tabela para a gente ver, bom, agora que eu sei que eu tenho um distúrbio primário, eu preciso ver se ele está sendo suficientemente compensado ou se a gente precisa fazer alguns ajustes, eventualmente o paciente ventilação mecânica, ou se a gente vai conseguir. Isso ajuda a gente até a calcular a resposta que a gente deseja, os parâmetros ventilatórios, por exemplo, que a gente vai utilizar para auxiliar na compensação desses parâmetros. Né? Então a gente vai calcular a resposta esperada, mas a gente tem que ter sempre algumas coisas em mente, principalmente que esses distúrbios, o pH pode estar compensado através de uma resposta compensatória adequada ou não. A gente tem que levantar a possibilidade de distúrbios mistos presentes. Né?
Bom, o terceiro passo é a gente determinar então se esse annual gap está aumentado ou não. Isso vai ser muito importante em distúrbios metabólicos, justamente para a gente fazer essa variação do anion gap com a variação do bicarbonato. Normalmente essa variação ela tem que ser de aproximadamente 1 quando a gente tiver só uma acidose metabólica isolada, né? Se a gente tiver valores muito diferentes, é muito possível que a gente tenha outros distúrbios associados. E o quarto e último passo seria a gente então estabelecer o diagnóstico clínico, né? Aqui a gente tem uma imagem bem importante, onde a gente vai ter aqui embaixo os índices de pH, os valores de PCO2 nas linhas, né? A concentração de íons H+, então para a gente ver, e aqui no lado a gente vai ter a concentração de bicarbonato plasmático, né? E de acordo com essas configurações a gente consegue então fazer de uma maneira rápida, definir um diagnóstico e planejar um tratamento para esse paciente, né? Como que a gente vai fazer então a abordagem terapêutica, né? Relembrando um pouquinho já do que a gente falou na semana passada, que a gente falava, já discutiu do bicarbonato, então não tem benefício quando comparado ao placebo, isso em casos de distúrbios metabólicos, e ele pode inclusive aumentar a morbidade e a presença de edema cerebral para esses pacientes. Mesmo assim, quando for feito em acidoses muito graves em pacientes com um prognóstico bom e que sirva como ponte para, por exemplo, realizar a hemodiálise, a gente vai fazer uma reposição sempre com uma meta de um pH até 7,2, né? Para evitar, obviamente, que esse paciente fique com uma sobrecarga volêmica, hipernatremia, a hipertonicidade plasmática ou ainda uma hipercapnia. E lembrar aquilo que a gente falou, a acidose ela tem um quê de benéfico, né? Ela aumenta, ela troca a curva de dissociação do PCO2 e ela aumenta, então, digamos assim, aumenta a afinidade da hemoglobina pelo PCO2 e permite a troca do oxigênio a nível tecidual, né? O Vicar-ICU, então, é um dos mais recentes estudos que a gente tem sobre o tema, né? Ele diz que a reposição em acidose moderada aí, com pH abaixo de 7,2 ou um bicarbonato abaixo de 20 não traz benefícios de mortalidade para a população em geral, mas que ainda assim ela se mostra mais benéfica quando feita em pacientes com acidose metabólica hiperclorêmica do que nos pacientes com anion gap aumentado, né? E quando a gente fala então da alcalose metabólica, idealmente, isso lógico que não é uma questão que a gente faz de rotina dentro da UTI, mas de critérios diagnósticos, o que é o principal, que a gente, para nós, acaba sendo mais útil, é a história clínica do paciente ser condizente com o fato. Então, é um paciente que tem um histórico de perda de ácidos muito importantes. É um paciente que vai estar com uma diarreia protusa, vai estar com bastante vômitos, que tem uma perda principalmente pelo trato gastrointestinal, ou um paciente que volta em um período de pós-hipercapnia ou que tem uma ingesta baixa de cloretos, né? No caso, aí a gente pode pensar também, bom, excesso de mineral, corticoides, enfim, isso nos pacientes que tiverem cloreto urinário aumentado. Distúrbios respiratórios, bom, basicamente a gente vai tratar através de ajustes ventilatórios, né? Isso, lembrando, a gente pode falar, inclusive aqui no caso até de a utilização de uma VNI ou de algumas outras formas que a gente tem, mas basicamente a gente vai ter que fazer, alterar o volume minuto desse paciente ou aumentar a ventilação de espaço morto. E aqui, um pouquinho das referências, complementando da semana passada. E é isso. Pergunta para o Vinícius. Vai. Você? Eu acho esse assunto tão difícil. Difícil? Qual mais difícil? Não, mas tem que entrar bem, sedimentar bem, sempre fazer os cálculos, não é só ver os números. Mas você sabe que é uma das fases mais gostosas da vida da gente, como residente, assim. Você pegar uma gasometria e, puxa vida, o que eu faço com a gasometria? Primeira coisa, eu vou calcular a diferença. A primeira coisa que você faz quando vem uma gasometria arterial? pH.
Primeira coisa é calcular a diferença alvéolo arterial do oxigênio. Claro que vocês já estão práticos. Né? Calcula a pressão alveolar do oxigênio. Zé, não faz essa cara. Lembra da aula de fisiologia respiratória? Então, veio a gasometria. Então, eu tenho 72 de PaO2. O que eu faço? Qual que é a diferença alvéolo arterial do oxigênio? O estudante tem hipoxemia ou não tem hipoxemia? Você já tem feito isso sistematicamente, né? Vem a gasometria, você faz o cálculo da pressão alveolar do oxigênio, diminui com a pressão arterial do oxigênio, você tem uma diferença alveolar arterial do oxigênio. Até 20 está normal, mais do que 20 tem alguma doença. E ficou em dúvida agora. Eu sei que vocês não estão fazendo, mas é um desafio para sistematicamente, canetinha, né? A formulazinha da pressão alveolar do oxigênio. Porque daqui um pouco, gente, na hora que você pega a gasometria, você diz assim, isso é uma acidose metabólica compensada. Isso é uma acidose metabólica com uma acidose mista. Acidose metabólica complicada com uma acidose respiratória. Se ele não estiver entubado, entube. Ele está em fadiga respiratória. Eu acho que esse é o mais difícil, assim. Não é só o VPH, esse que está aumentado, você tem, não sei o que eu vou fazer com isso, né? Isso, você pega um doente que tem SARA grave, está hipoventilando, tem PA, CO2 alto, uma acidose respiratória grave. Mas tem um bicarbonato muito baixo, um pH muito baixo. Será que ele não tem uma acidose mista? E ele não está hipoperfundido? Ao invés de você receitar ECMO para esse doente, ele está retendo muito CO2, está fazendo muita acidose, tem que melhorar a perfusão dele. Já tem infecção. Ele tem uma acidemia que está sendo piorada por um distúrbio metabólico associado. Não é uma coisa banal. Okay? Vamos fazer umas brincadeiras ali. Eu queria fazer primeiro assim uma consideração bem conceitual, bem teórica, né? Desde que se começou a pensar de uma forma não mítica, olha, eu estou dando em filosofia pura, hein? Dá um descontozinho, 5 minutos para mim. Se começou a ter uma dúvida de qual conhecimento que era mais verdadeiro. Né? E se é o conhecimento que você adquire através da fé, da revelação, ou o conhecimento que você adquire através da interpretação dos fatos. Interpretar fatos não é fácil. Precisa ter um método sistemático e pouco falseável de interpretar fatos. Né? O método científico é um método do século XVII, método de 600, uma coisa. Antes disso, não tinha um método científico de tentar resolver. O método científico é muito falho. Mas, no final das contas, gera um tipo de conhecimento. E qual conhecimento que é mais verdadeiro? Conhecimento que é revelado através de qual ação? Uma pergunta interessante ou não? Resposta? Vai depender se você é meio negacionista, terraplanista ou não. Como tudo depende um pouco da fé, do estado, do espírito, e aqui a gente faz zero política. Terraplanista. Galera terraplanista? Bom, tudo bem. Você faça o pote certo na beira do... Mas assim, Kant disse uma vez assim, para você poder conhecer uma coisa, você tem que dar a ela um significado. Você conhece uma coisa quando você dá aquilo um significado. Né? Eu conheço essa cadeira quando eu dou a ela um significado de que isso serve para sentar.
Né? Se uma outra pessoa que nunca viu uma cadeira, aquilo não revela nada para ela, a não ser que você dê a ela um determinado propósito, um determinado significado. Porque esses significados mudam ao longo do tempo. E assim acontece com a ciência. A ciência também não tem nenhum intuito de revelar a verdade. O método científico não tem o intuito de revelar a verdade. Ela só tem o intuito de mostrar que funciona. Na hora que você aplica um método científico para solucionar um problema e dá certo, ele soluciona aquele problema para o qual a hipótese foi lançada e foi testada. Ok? Eu não sei se bicarbonato funciona para tratar acidose. Não sei qual é a verdade disso. Eu sei dizer que todas as vezes em que o bicarbonato foi testado em estudos para poder corrigir uma acidose metabólica naquelas condições, ele não funcionou em melhorar a sobrevida dos doentes. Mas pode ser que em algumas situações que não foram testadas, o bicarbonato pode funcionar. Portanto, o método científico não revela para vocês a verdade. Revela se em determinadas circunstâncias uma determinada intervenção funciona ou não funciona. Okay? Então é melhor numa criança, o joguinho, sempre apresento lá nas aulas de metodologia, você leva uma criança com uma amidalite aguda no médico e ele receita penicilina. Se você levar para um sacerdote numa tribo, provavelmente ele vai receitar um ritual, né? Algum sacrifício, alguma coisa. Mas para um médico, se estiver atualizado, ele vai receitar penicilina. O que for? Qual é a verdade? Não sei. Você dizer que se você receitar penicilina, a criança melhora mais cedo. E não desenvolve glomerulonefrite aguda pós-estreptocócica e nem moléstia reumática posteriormente. Então parece que funciona mais isso. Então é melhor fazer isso do que fazer aquilo. Concorda? É nesse canal que nós estamos. Quando Newton, sei lá, tinha as datas na minha cabeça certa, mas alguma coisa dos 680, disse que a gravidade era diretamente proporcional à massa, inversamente proporcional ao quadrado da distância, gerou uma regra, né, que a gravidade era definida através desse conceito e podia ser definida matematicamente. Só que ao longo do século XVIII, do século XIX, começo do século XX, eles começaram a perceber que os planetas, não sei detalhe, tinham alguns movimentos que eram anormais e que não podiam ser explicados pela teoria newtoniana da gravidade. E Einstein veio com uma ideia inovadora, dizendo que a gravidade não tem nada disso de proporção diretamente proporcional à massa dos corpos e inversamente proporcional à distância. Que, na verdade, quando você tem uma massa grande, ela distorce a unidade tempo ao redor, tempo e espaço ao redor dessas massas grandes, e você tem um desvio natural das coisas ao redor dessa massa grande. Isso foi testado aqui em Sobral, em 1918, provavelmente, quando teve um eclipse, e eles viram que veio um grupo de cientistas na cidadezinha de Sobral, no Ceará, logo depois da Primeira Guerra Mundial, e eles viram que quando a Lua passou na frente do Sol, eles conseguiram olhar para o Sol, porque senão não conseguiam olhar para o Sol. Para ver o telescópio, e viram que uma estrela que estava atrás mudou de posição subitamente, mostrando então que na verdade era a luz que também sofria essa alteração da distorção espaço-tempo ao redor de grandes massas. E, consequentemente, isso explicava melhor a gravidade do que a teoria de Newton. Então, isso eliminou a teoria de Newton. A teoria da gravidade, quando expressa pelas regras matemáticas de Einstein, são melhor explicadas do que a teoria newtoniana. Ela é a verdadeira?
Não, ela apenas funciona melhor do que a de Newton. Porque muito provavelmente, daqui a alguns anos, algumas gerações, vai ter uma teoria que vai explicar melhor. E, inclusive, eventualmente, até unificando com a teoria quântica, que é um problema da física. Né? Você tem uma teoria para explicar pequenos corpos, uma outra teoria para explicar grandes corpos. Estamos no mesmo canal? O que eu estou te dizendo para vocês é que esse conhecimento da abordagem de Boston, ele não é perfeito para poder explicar os distúrbios ácidos. A teoria do FID, do ácido, da diferença de íons fortes, ela explica melhor do que essa teoria. Porque ela explica algumas coisas que essa teoria não explica de uma forma adequada, principalmente nos lentes fortes, fibrose, tabórica. Mas ela explica a grande maior parte. Afinal de contas, eu consigo colocar hoje um foguete saindo da Terra e aterrissando na Lua com as fórmulas de Newton, sem precisar de Einstein. Se eu quiser fazer uma viagem intergaláctica, eu vou precisar de Einstein. Mas para as coisas do meu dia a dia, quando eu vou numa porta e vejo qual é o momento que eu tenho que fazer de força para poder abrir uma maçaneta, né? O quanto que eu tenho de tempo que eu gasto ao redor de uma pista, uma determinada velocidade, tendo a distância, a velocidade e o tempo, eu consigo explicar. Se eu tiver duas dessas variáveis, eu tenho uma terceira, ela continua valendo para a maior parte das coisas. Mesmo que ela não seja mais aquela que explica tudo. Mas ela explica grande parte das coisas do nosso dia a dia. Como essa teoria explica a maior parte das coisas do nosso dia a dia. Embora tenha uma outra teoria aqui, um pouquinho mais complexa de ser avaliada, que explica algumas coisas que essa teoria não explica. Qual delas é a verdadeira? Provavelmente nenhuma delas. A outra funciona melhor, em número maior de casos, do que essa daqui. Ok? Assim caminha a humanidade. Põe aquela figurinha para mim dos distúrbios. Da compensação? As duas figurinhas. Eu acho que vocês têm que manter no bolso. Né? Como residente, tem que ter uma figurinha dessa no bolso. E tem que ter uma figurinha com os distúrbios, o quanto que varia cada uma delas. Nos distúrbios agudos e nos distúrbios crônicos. Né? E com isso, quando vier uma gasometria, calcula a diferença ao véu lateral do oxigênio e coloca na figurinha o pH. Vamos lá, Bruno. pH de 7,31, o que quer dizer? Hein? Uma acidemia. É uma concentração de hidrogênio iônico aumentada nesse sangue. Né? Isso é o resultado de quais processos? Respiratório e metabólico. Ok, mas nesse caso, o bicarbonato está abaixo. E a PCO2? Será que a compensação está adequada? Ou não? Ela está insuficiente ou não? O primeiro que eu não sei se ela é verdadeira ou não. Né? Vamos tentar ver. 7,31 dá aqui. Quanto que dá de bicarbonato? 16 aqui. E a PCO2 é de? Envenenagem. 26. É isso? Um pouquinho abaixo da quarta linha. Isso base. 26 aqui, ó. Aqui. 7,31. Devia ser 12 de bicarbonato, né? É isso? Aqui. Cada um. 12. Então
Então, se fosse uma acidose metabólica aguda, eu teria que ter um PCO2 de 30. Deixa eu sair daqui, senão... Então, 7,31. Bicarbonato de 16 está aqui. Certo? Aqui eu devia estar uma acidose metabólica aguda, uma acidose metabólica, desde que a minha PCO2 esteja entre aqui, né? Entre 15 e 20 e 30. Então é uma acidose metabólica. Uma acidose metabólica com compensação respiratória. Ela compensa completamente? Não, ela compensa em parte. É um distúrbio, basicamente, uma acidose metabólica. Essa acidose metabólica pode ser ocasionada pelo quê? Basicamente, ela pode ser um anion gap aumentado ou um anion gap normal. Se for com anion gap aumentado, ela tem algum outro ácido que não seja cloro, basicamente. Okay? Se for normal, o anion gap deve ser por aumento de pH. Ou perda de bicarbonato na urina. Ou perda de carbonato. Ok. Calcula o anion gap. Se vier aumentar, e se o doente tiver sinal de hipoperfusão, no princípio é lá que está se delirando. Se tiver insuficiência renal, tem insuficiência renal como caso. Umas coisas que vocês vão lidar mais para frente. Ah, não, ele já está internado já faz 24 horas e recebeu 5.000 ml de solução salina. A função renal está boa. E os outros dados de perfusão estão bem. Uma acidose metabólica. Se o anion gap estiver normal, é hiperclorêmica causada pela administração de soro fisiológico no organismo. Não preciso fazer nada. Bem, Orlando? Doutor, rapidinho, por esses números que o senhor colocou aí, se a gente fizer aquele cálculo da compensação, o PCO2 está bem abaixo, né? Vamos ver lá os cálculos também. Tem 1,5 vezes o BIP mais 8, dá 32. Então ele estaria com uma acidose metabólica em componente tipo 1,5 do bicarbonato, quanto é que dá? Dá 32. 32. Já com 8, né? Ela seria ela completa daí, né? Aí ele perdeu o PCO2 demais. Ele está com componente de alcalose também? Respiratório? Eu acho que, na verdade, essa tabela quer dizer o seguinte: para ela estar compensada e o pH normalizar, precisaria um PCO2 de 40. Entendeu? Não que aquilo ali seja o esperado da compensação, mas se chegar a um PCO2 de 40, ela vai estar compensada e o pH vai estar normal. Isso, mas como ele está abaixo, tipo, esse seria o esperado. Quer dizer que não está compensada completamente. Não, ele lavou células demais. Ele está com 24. Não, quer dizer que não compensou ainda. Quer saber se é misto ou não. Então, eu estou achando que é misto. Entendi. Porque o PCO2 está bom. Porque pelo que eu entendo na tabela é o seguinte: se eu tiver um bicarbonato de 16 e um PCO2 de 40, o pH vai estar normal. E vai ser uma acidose metabólica compensada. Isso, fazendo aquele cálculo lá. Porque tipo, eu pensava assim, tá com 7,31, 16 de bicarbonato. Aí a gente faz aquela conta. O meu novo PCO2 esperado é 1,5 vezes o BIP mais 8. Ele teria que estar próximo de 32. Se ele tivesse aí, ia estar bom. Mas ele está muito abaixo. Ele está aqui, ó. Está 20, 25, ó. Ele caiu no nosso. Tá bem no nível lá. 16 aqui, ó. É que é difícil dizer se é metabólico ou se não compensou ainda, entendeu? Provavelmente ela não está completamente compensada. Não está completamente compensado. Aí acho que daí você tem que olhar para o doente. Né? Se for uma coisa aguda, ele pode estar numa fase de compensação, provavelmente ele ainda não compensou completamente. Se já faz algum tempo, tem uma acidose respiratória associada. Boa. Vamos brincar aqui mais um pouquinho. 7,27. Bicarbonato de 18. Uma PaCO2 de 55.
E agora? Será que dá? 7,27 dá aqui. 18 dá aqui. E 55 dele. Devia ter uma acidose respiratória aguda, mas tem um bicarbonato que está mais baixo do que deveria ser a acidose respiratória aguda. Se fosse só uma acidose respiratória aguda, uns 55, daria aqui mais ou menos, ele teria que ter um bicarbonato de 24 a 28. Ele tem um bicarbonato de 18. Amigo. O que é então, Zé? É uma acidose mista. E aí o que pode ser isso? Então, aí tem que saber o que começou primeiro, né? Pode ter. Quem está justificando o pH, né? Se esse doente estiver fora da ventilação mecânica e tiver com um sinal de hipoperfusão, provavelmente o distúrbio primário é uma acidose metabólica e ele está hiperventilando. Ele está com fadiga respiratória. Ele está conseguindo compensar pela sua hipoperfusão. Esse é um doente que possivelmente você vai ter que colocar na ventilação mecânica. Se esse doente já estiver em ventilação mecânica, Com isso aí, com essa gasometria, então aumenta o volume. ele tem uma acidose respiratória, uma acidose respiratória e uma acidose metabólica, ele tem um pH baixo, uma acidemia. Mas está permissível. Se você não puder aumentar a ventilação desse doente, porque ela já está no seu limite, vamos tentar compensar isso daqui, desse bicarbonato. Esse bicarbonato pode ser por hipoperfusão, pode ser por uma lesão renal. Esse doente pode responder a mais administração de volume de droga vasoativa, melhorando isso daqui, ou eventualmente precisar de diálise. Sem precisar dele. Se tudo já tiver compensado, ele já tiver em diálise, etc. e tal, e tiver com uma hipoxemia junto, refratária, sem outras disfunções, talvez ECMO ou uma lavagem de CO2, né? Um cateterzinho, PVI, pode ser útil também. Ok? O BL pode te ajudar a diferenciar se é mais metabólico? Não, acho que não. O BS Eu acho que é isso. Então, para ver que o primeiro eu faço muito negativo por isso. Isso é muito difícil. Vê. O que eu faço com isso aqui agora? O que esse dentinho tem? Primeiro, ele tem uma alcalemia. Tem aumento da diminuição da concentração de hidrogênio iônico. Ele tem um bicarbonato próximo do normal, um pouquinho alto, e uma PCO2 baixa. Uma colose respiratória, provavelmente aguda, né? Vamos tentar ver aqui, 7,50, até que é o meu 26 e 26, né? 26 dá aqui. Para baixo, união. Aqui, né? 7,5 aqui. Bicarbonato lá. 26 aqui. Uma PCO2, ó. 35. Então, primeiro com a PCO2, que deve ser o distúrbio primário dele. 26 devia ser aqui, ó. 7,5. Então, o meu bicarbonato ainda não caiu. É uma alcalose respiratória. Qual que é o distúrbio ácido básico mais frequente na prática clínica? Acidose respiratória? Acidose respiratória? Não. Talvez venha, mas a gente faz com alcalose. Alcalose respiratória.
O distúrbio mais comum que você vai encontrar no seu dia a dia, não dentro da UTI, usando na prática clínica como um todo, é a alcalose respiratória. Ou seja, o dente, sob qualquer situação de estresse, a gasometria, ele hiperventila um pouquinho. É o começo de toda a sepse. É uma alcalose respiratória. Começa a hiperventilar com estresse, batimento de asa de nariz, antes de fazer hipoxemia significativa. Né? O distúrbio VQ consegue compensar aumentando a frequência respiratória. Enfim, eu estou meio desatualizado dessa tabelinha aqui, que não desenvolvi completamente ela com vocês, mas se tornem craques e me ensinem a lidar com isso no beira do leito. Tá bom? Eu nem sabia que essa tabela existia Assim. até a aula passada. Hein? Eu não sabia nem que essa tabela existia até a aula passada. Isso, não fala isso. Eu calculo. Isso aí está em qualquer manualzinho de emergência, de pronto-socorro. Ela é bastante antiga e é muito prática. Okay? Isso faz com que vocês naturalmente comecem a não só a fazer a prática, como daqui um pouco isso se tornou automático. Vocês não vão precisar da tabelinha mais. Para poder se tornar automático, é preciso de usar isso de uma forma rotineira, sistemática, sempre, né, tentando contextualizar o doente. Cada manobra que vocês fazem, vocês dão uma olhada na gasometria, faça o cálculo da diferença alvéolo arterial do oxigênio, olha para o pH, anemia ou não, qual é o distúrbio que deve estar causando aqui, qual é o distúrbio compensatório, se a compensação justifica sozinha ou se tem algum outro distúrbio associado. Às vezes tem dois distúrbios juntos, que está causando aquela alteração na gasometria. E com isso, você consegue entender melhor o doente, fisiologicamente. O que está acontecendo fisiologicamente. Do ponto de vista respiratório, do ponto de vista metabólico, perfusão, renal, etc. Ok? Então tá bom. Eu posso fazer uma pergunta? Eu estou um pouco atrasado, não sei se vocês já comentaram sobre isso. Acho que não. Mas você fala sobre a alcalemia e a acidemia. Uhum. Né? Então, a gente sempre aprendeu como alcalose. Então, essa é a primeira parte fundamental da aula. Uhum. O que o pH demonstra não é o distúrbio, é a concentração hidrogênio-iônica do sangue. O pH, a concentração hidrogênio-iônica do sangue normal é em torno de 40 milimoles por litro, é isso? 40 alguma coisa, não sei exatamente. Quando você começa a aumentar a concentração hidrogênio-iônica, o pH começa a cair. Essa queda do pH, esse aumento da concentração hidrogênio-iônica, aumento da acidemia, leva a uma diminuição do pH. No sentido contrário, aumenta a concentração de ácido, de H+, você tem uma queda do pH. Isso é a acidemia. A acidemia pode ser ocasionada por uma acidose respiratória ou por uma acidose metabólica. É um distúrbio que pode levar a um acúmulo de ácido ou não. Às vezes, uma acidose metabólica bem compensadinha, com uma alcalose, uma acidose metabólica com uma alcalose respiratória, não leva a uma acidemia significativa. Às vezes, até o pH, na fase inicial, se mantém próximo do normal. Ok? Então, você olhando para a gasometria, primeiro você define. Se for uma acidemia e tiver uma retenção de CO2 e um aumento do bicarbonato, você tem uma alcalose metabólica e uma acidose respiratória. Se você tem uma acidemia, o distúrbio primário é a acidose. O outro, será que é compensatório? É aquele valor que era esperado? Ou eu tenho algum outro distúrbio associado junto? Não. Na hora que você começa a fazer retenção do CO2, seja natural ou seja porque você está hipoventilando, tem que haver uma retenção de bicarbonato. Se não houver, você tem um outro distúrbio junto. Ou o doente está fazendo insuficiência renal, ou ele está hipoperfundido. Está fazendo uma lactoacidemia.
Ok, pode ser uma cetoacidose diabética, se ele for diabético. Né? Pode ser que ele tenha os dois, pode ser que ele tenha os três. Né? Pode ser que você tenha feito. Alguém fez bicarbonato, ele gerou uma acidose, uma alcalose metabólica artificial. Ok.